Bom dia, meus irmãos, que a paz e a graça esteja com todos nós. Estudo de hoje, a serpente. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? E o que a serpente significa na Bíblia. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, tá bom? @João Celestino 3074. Amigos, terminando o estudo dessa semana, nós termina aqui já nas profecias de Apocalipse e entendendo o que significa a serpente, né? Então nós vamos ver de acordo com a Bíblia, tá bom? Vamos orar primeiro, agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu, né? E também o pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, aonde estiver, Senhor, ouvindo tuas santas palavras. Toma conta do coração deles, do meu também, Senhor, para que nós possamos seguir os teus preceitos e as tuas santas leis. Derrama o Espírito Santo sobre nós, enfatizando na nossa mente e no nosso coração tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Que nós façamos sempre o teu desejo, Senhor. O sol é a Escritura, assim está escrito, assim diz o Senhor. Nos abençoa no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a serpente ladada, né? É isso que fala em Apocalipse capítulo 12, né? A serpente ladada. Vamos lá para Apocalipse capítulo 12, né? Fala da serpente, né? Aqui, capítulo 12, versículo 1 a 9, né? Vai falar assim: vi um sinal no céu, ao saber uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu. Satanás, quando desceu para cá, foi expulso, lá na rebelião no céu, ele trouxe 1/3 dos anjos. Então fala, a sua cauda arrastava 1/3 das estrelas. Estrelas aqui significa anjos, tá? Do céu, os quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Estrelas, anjos. Pois nasceu um filho, varão, que ao ranger todas as nações com o cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e ao seu trono. Está falando de Jesus, claro, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado para que nela sustentasse durante 1260 dias, ou seja, 1260 anos proféticos. Muito bem. Veja, meu irmão, veja que essa mulher aqui representa a igreja, tá, de Deus, tanto do Antigo como no Novo Testamento. E essa igreja de Deus é que nasceu o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nessa igreja. Tá? O verso 3 aqui que nós lemos, fala assim que o dragão é apresentado como uma serpente. Aqui fala
dele como uma serpente, ladada, né? O verso 4, que nós lemos, Satanás, né, já tentou matar Jesus como bebê. Ele usou Herodes para fazer isso e matar as crianças de 2 anos para baixo, ali em Belém, na região de Belém. O verso 5 que nós lemos, Jesus venceu Satanás e subiu ao céu, como nós lemos. E de lá vai ranger com cedro de ferro, como fala, todas as nações. O verso 6, que ele está falando aqui de um tempo, metade de um tempo. Um tempo, metade de um tempo, são 1260 anos, tá? Que foi da perseguição da Idade Média, né, mencionada ali no capítulo de Daniel 25, né? O verso 7 está falando da batalha que aconteceu antes da criação de Adão e Eva. Verso 7. E o verso 9 que nós lemos, né, era sem forma e vazia. A terra era um abismo, como fala aqui no verso 9, né? Fala que a terra era sem forma e vazia, né? Gênesis capítulo 1, né, versículo 2, né? Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Para onde Satanás foi jogado, foi para uma terra sem forma e vazia, um abismo, como está falando, né? Bem claro aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Queridos, quando Adão e Eva foram criados, Deus já mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal. Ali em Gênesis capítulo 2, 15 a 17. Deus já mostrou para eles a árvore da ciência do mal. Deus já contou para eles a história daquele anjo caído. Ali estava a árvore mostrando que a rebelião no céu já tinha acontecido, né? Satanás já tinha sido expulso do céu, como está em Gênesis capítulo 3, fala da serpente que foi, né, usada por Satanás para enganar Eva e levar Adão ao pecado. Meu querido irmão, a primeira médium que existiu na face da terra foi a serpente, ela foi usada para falar. Animais não falam. E hoje tem muita gente que diz que a pessoa é médium. Ser médium está sendo usado por Satanás para falar coisas que você não sabe. Às vezes a pessoa fala que a pessoa é médium e ela vem e ela adivinha as coisas que vai acontecer e ela também fala na voz de outra pessoa. Ou seja, Satanás continua usando essa técnica até hoje. Satanás já tinha sido expulso do céu. Naquela ocasião, o mundo todo, né, consistia em 2 pessoas, Adão e Eva. Era o mundo todo, era só os 2, né? Porque Adão e Eva pecaram e se tornaram servos de Satanás. Quando você está pecando, você é servo de Satanás. Ele tem autoridade para fazer o que quiser com você. Tá? Então foi o mundo todo que pecou, porque era Adão e Eva só. Tá? Esse é o começo ali da Bíblia em Gênesis capítulo 3, tá? Agora, quando você chega até Apocalipse, você vê que novamente a terra toda, o mundo todo, vai se prostrar diante de Satanás. Ali em Gênesis fala, né? E agora está falando em Apocalipse capítulo 13. Vamos dar uma olhada aqui.
Vamos aqui em Apocalipse capítulo 13, né? Versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Vamos a partir do versículo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Está falando assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Você está vendo? Em Gênesis fala, e também no final aqui em Apocalipse, nas profecias, também fala que toda a terra vai seguir a besta. Versículo 4. E sabe o que fizeram ainda com esse dragão? Adoraram o dragão. Por quê? Deu a sua autoridade à besta. Que besta? Nós vamos ver ainda. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, o dragão é que dá autoridade, que dá força para a besta. A besta vai amontada no dragão. Você está entendendo? Mas, uma vez o mundo todo vai adorar o dragão. Porém, o dragão tem vamos dizer, um representante, né, na terra, que é a besta, que está falando aqui, que subiu do mar. Essa besta subiu do mar, a profecia fala, né? O poder papal representa o dragão na terra, que se submete a esse poder. Então, né, vão adorando o dragão. Ali fala no versículo 4, que nós lemos. Você percebe que em Gênesis capítulo 3, mostra que o mundo todo também, ali em Gênesis capítulo 3, naquele tempo, formado por Adão e Eva, que era só os dois, adoraram o dragão, fizeram o que o dragão mandava. Você percebeu? Mas veio a solução. A solução para tudo isso veio. Tá? Através de quem, meu querido irmão? Minha querida irmã? De Jesus Cristo. Tá? O nosso Salvador. Agora, a Bíblia mostra que agora, no tempo do fim, Apocalipse capítulo 13, novamente a terra toda e todos os povos e nações línguas vão adorar o dragão, como está no verso 8 aí. Como está no verso 8. Olha aqui, verso 8 de Apocalipse capítulo 13. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adoraram. Todos está escrito. Né? Você percebe claramente que a Bíblia não deixa aqui você em vão. Meu querido irmão, hoje nós estamos vivendo no tempo do fim. Uma pura realidade, tá? A última geração da igreja de Laodiceia, povo do juízo. Laodiceia quer dizer povo do juízo. Você percebe que não tem mais igrejas para frente, lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse. Termina em Laodiceia. Acaba tudo aqui em Laodiceia. E nós somos a última igreja. Mas Deus tem um povo, sabia? Um povo remanescente. Deus tem um povo, tá? Na terra, chamado de remanescente. Remanescente de quem? Da mulher. Tá? Porque Apocalipse capítulo 12, você vindo aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, está escrito assim, irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja. Mulher representa a igreja. Que é você, cada um de você é a igreja de Cristo. E ele falou, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com ela os restantes de suas descendências. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você está vendo? O remanescente será perseguido também, porque irou-se o dragão contra a igreja, contra a mulher. Tá?
que foi pelejar com o restante de suas descendências? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Veja que é um resto, está dizendo, um remanescente, né? Um restante de povo de Deus na terra, perseguido por Satanás. Agora, por quê? Porque está escrito aí, Apocalipse 12, versículo 17. Porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, meu irmão. Você está sendo convidado, tá, a fazer parte desse grupo remanescente, odiado por Satanás, isso é uma verdade, a Bíblia está dizendo, né? Odiado por Satanás, mas amado por Jesus Cristo. Aleluia. Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12 está assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você não está só. Aqui tem o Espírito Santo nos guiando à verdade. Deus não deixou nós sozinhos. Deus está sempre conosco, na pessoa do Espírito Santo. Jesus está presente conosco, na pessoa do Espírito Santo. Fala aqui que a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que está escrito aqui, Deus nos capacita para você e para mim, meu irmão. Deus nos capacita. Pregar essa mensagem, tá? Pregar essa mensagem derramada pelo Espírito Santo sobre nós. Deus nos capacita a isso. Deus derrama o Espírito Santo sobre você para pregar essa mensagem. Você compreende? Tá sobre nós. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus, queridos. E quando isso acontecer na sua vida, quando Deus te capacitar para isso, você se batizar nas águas do Espírito, receber Jesus de coração, e quando Jesus te chama para isso, o que você deve dizer, meu irmão? Hein, minha querida irmã? Você deve dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Me leve aonde o Senhor quiser. Me capacite a mostrar para meus irmãos a pura verdade. Eis-me aqui. E ainda Deus pergunta para ti, o que é que eu poderia fazer para você que eu ainda não te fiz? O que você responderia para eles? Hein, meu querido irmão, minha querida irmã? A única coisa que eu poderia responder para ele, mais nada, Senhor. Já deste teu filho para mim, de presente. O sangue dele foi derramado na cruz para pagar os meus pecados. Me deste a tua palavra. Falaste que não muda. Meu querido irmão, Deus sempre está te perguntando, o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? O fundamento de Gênesis. Deus deixa para nós o princípio da menção. Deus deixa para você, compreendendo o amor de Deus. Deus deixa tudo dentro da Bíblia para você. A pergunta, né, de Isaac, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, meu querido irmão, minha querida irmã? Você sabe? Diga aí nos comentários. Onde está o cordeiro? Queridos, ele está no santuário.
do céu, como a Bíblia fala, no lugar santíssimo. E agora como juiz. Meu amado, Deus te deixa para você como você deve lidar com a morte. Deus deixa para você como você deve lidar com a serpente, Satanás. Deus te explica tudo na Bíblia. E ainda pergunta para você, o que queres que eu te faça? O que eu poderia ter feito para você que eu ainda não fiz? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Que em breve está voltando, vem nos buscar como prometeu. E tudo isso, essas maldades, vai acabar, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você e tenha um bom final de semana. Tá bom? Que Deus tome conta de você e da sua família. Que você possa se ajuntar com o Senhor. Nessa luta contra o bem e o mal. Deus precisa de nós. Compartilha, mostra para as pessoas. Seja um pregador do Senhor fazendo isso. Amém? Eu quero orar com você. E a próxima semana nós vamos estar com um estudo novo. Tá bom? Vamos orar. Querido Pai, pela tua graça e bondade e misericórdia, nós te agradecemos. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs neste momento, que ouvem as tuas santas palavras. Coloca dentro do coração delas e escreve no coração delas as tuas santas leis. Obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela tua paciência conosco. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Somos frágeis, fracos, mas ao mesmo tempo somos fortes, seguindo o Senhor. Seja nosso escudo, Senhor, nosso Jesus querido. Porque o Senhor nos prometeu levar à casa do Pai. E nós cremos nisso. E sabemos que o Senhor vai voltar e vem nos buscar. Bendito seja as tuas santas promessas. Abençoa nossas casas. Não deixe que falte o pão de cada dia. Graças te damos por tudo que fizemos e continuamos fazendo para levar o teu nome às alturas, a todos os povos que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor faz e continua fazendo por nós, por todos nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o amor de Jesus Cristo seja derramado em você e na sua família. Amém? Compartilha com as pessoas, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Até os próximos estudos, tá bom? Sempre é uma surpresa que Deus nos mostra, não é? Fique com a paz do Senhor.